Olá, meus irmãos, como vai? A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Thiago Tadeu. Eu sou o Márcio. E nós estamos em mais um podcast ADPG. E hoje vamos falar sobre a banalização da graça. E para isso chamamos um irmão muito querido, o pastor Mário Cardoso, que é teólogo e também leciona em uma das nossas faculdades de teologia aqui no Ministério de Santos. Como vai, pastor? Tudo bem? Tudo bem, querido, graças a Deus. E hoje nós queremos falar sobre um tema aí bem polêmico, que é a banalização da graça. Maravilha. Mas primeiro, pastor, a gente queria saber o que é a graça. A graça, ela tem uma definição direta e objetiva que a maioria dos cristãos quase que mecanicamente já pronunciam, que é favor e merecido. Certo. Mas há uma profundidade maior em relação a isso. É nosso bate-papo aqui, nós vamos estar vendo isso dentro da palavra de Deus. Maravilha. O grande problema da graça hoje, e esse tema se torna tão relevante, foi até tema pela CPAD. Foi um tema muito proveitoso para a igreja e se faz necessário hoje por conta... Nós temos alguns, e aí é uma visão simples minha, nós temos alguns problemas teológicos hoje terríveis. Pastores, inclusive nas pesquisas que nós fizemos, pastores tradicionais, eles têm ensinado essa heresia, que é a questão da graça infinita. Então a graça, ela não está vista no tempo passado e presente. Eles entendem a graça no tempo passado, presente e futuro. Uma vez que eu aceito a Jesus Cristo e o recebo como único e suficiente Salvador, dali para frente, qualquer coisa que acontecer, eu posso ser um ateu, eu posso ser o que for, que no final eu serei salvo. Isso não está incutido só na questão religiosa, na questão teológica. É normal hoje, por exemplo, um ateu, um ator que viveu uma vida leviana, bagunçada, ele morreu, as pessoas, os crentes, as pessoas postam lá que o Senhor tem um bom lugar. Então, a banalização da graça não está mais inserida somente dentro da igreja. Fora também já é algo já muito comum e muito natural. Sim. Então, na realidade, quando você olha pelo prisma teológico, você tem uma definição concreta do que é graça. Quando nós olhamos graça no termo original, no grego é charis, é carisma, ou seja, é algo que atrai, é um atrativo. No Antigo Testamento, nós temos uma condição multiforme desta graça. A palavra de Deus, que é exatamente naquilo que nós nos baseamos. Vários livros de apoio, vários teólogos de renome que nos dão embasamento dentro da palavra para ter uma compreensão maior e melhor. Porém, a nossa base, nosso livro de regra de fé e prática é a palavra de Deus. Talvez daí, dessas compreensões teológicas equivocadas, é que saiam estes pensamentos dúbios e contrários em relação não só à graça, mas em qualquer termo teológico. Como estamos falando de graça aqui, vamos evidenciar bem isso. Bom, se eu sei que charis é esse nome que origina a palavra graça, então eu tenho a seguinte compreensão. Eu costumo, para aqueles que são leigos no assunto em relação a entender o que é graça, eu faço analogias e comparações. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Então somos salvos pela graça. Eu uso a analogia de um veículo. A graça é este veículo que me dará acesso à salvação por meio da fé. Ora, se eu já tenho veículo, preciso agora de um caminho para transitar até alcançar a salvação. Seja uma estrada, seja uma ponte, eu imagino aquilo que eu entender melhor, para melhor compreensão. Então eu estou dentro deste veículo que é graça e estou transitando por este caminho da fé. Ora, se eu vou compreender, como alguns compreendem em relação à hipergraça, é como se este veículo me possibilitasse, uma vez dentro dele, então já estou salvo. E essa salvação é garantia definitiva. Não importa aquilo que eu faça, como eu me comporte, como eu aja, e não é uma verdade. Quando eu entro neste veículo que é graça, que passou pela minha livre escolha, em qualquer momento, sim, eu posso sair deste veículo.
deixar de estar a caminho da salvação. A salvação não é uma condição determinante no momento que eu aceito o sacrifício do Calvário e vai permanecer na minha vida independente das minhas atitudes. Não. A salvação, ela tem sim, obrigatoriamente, que ser mantida por mim. E tem algumas ferramentas que a gente vai ver aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, logo, a hipergraça, como alguns dizem, não funciona exatamente como passam ou nada como procuram transmitir. Pastor, né, essa questão da hipergraça, ou a banalização da graça, isso é algo recente ou já havia desde os tempos do apóstolo Paulo? Como que funciona? Não, boa pergunta. Na realidade, tudo que nós vemos hoje é uma repetição de assuntos ao longo da história, né? Por quê? Vem tudo de inspiração. Se nós somos inspirados por Deus, por um outro lado, existem inspirações do adversário. Então essa batalha espiritual, ela vem desde os primórdios da igreja, posso dizer até desde o primeiro momento em que Adão desobedeceu a Deus. Que é até interessante comentar acerca disso, porque quando eu comento graça, primeiro eu preciso entender que esta graça tem uma definição e uma lógica, uma razão de existir. E ela existe por quê? Porque o homem perfeito pecou. Ora, o homem perfeito pecando, ele precisa ser religado com Deus, que é o conceito real da palavra religião. As pessoas utilizam a palavra religião como uma condição de tradição, filosofia de vida, mas no original, religião é religare, ou seja, é ligar novamente o homem a Deus. E como acontece isso? Por meio de ferramentas espirituais que Deus disponibilizou ao ser humano. Adão pecou, Deus imediatamente, Gênesis 13:15, ele deflagra aquilo que nós conhecemos por plano da salvação. Usamos o termo plano da salvação, que nosso vocabulário é limitado, é curto, né? Mas Deus, na sua onisciência, ele não planeja. Haja visto que a palavra diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, na visão divina, não é um plano, porque isso já estava estabelecido na onisciência de Deus. Nós tratamos como plano porque é a forma que temos de nos expressar. Então, Gênesis 13:15 deflagra isto que nós chamamos de plano da salvação, e os aspectos da salvação eles vão se formando ao longo da história. Tudo que nós vemos, nós somos, por bondade de Deus, dispensacionalistas, né? Alguns não são, mas nós cremos nas dispensações. Então, desde a dispensação da inocência até a derradeira, que será no futuro, que é o milênio, nós temos a graça presente. É um outro equívoco de alguns crentes que acham que a graça está só na dispensação da graça. Não. O ser humano sempre é salvo pela graça, mesmo nas dispensações anteriores. Critérios diferentes, situações diferentes, mas é sempre pelo favor imerecido de Deus. Então, essa condição de banalizar a graça já vem desde os primórdios, desde o pecado de Adão, podemos dizer assim, para confundir, né, o ser humano. O que o senhor acha que fez com que houvesse essa banalização da graça nos dias atuais que a gente está vivendo? Sim. Porque o que acontece muito, eu acho que as pessoas elas ouvem dizer que não há nada que façamos que seja suficiente para que sejamos salvos, apenas a graça. Sim. E aí há um erro de interpretação nesse assunto. O que o senhor acha que tem levado as pessoas a pensarem nisso? Então, se eu parar um pouquinho e observar, na realidade não tem apenas um fator determinante. Se houvesse a coisa de dizer um fator determinante, esse fator determinante seria o próprio homem. Alguns por serem levianos, né? Como Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, que nos últimos tempos apareceriam homens amantes de si mesmos. Estes têm um entendimento, se não um entendimento espiritual, né? E baseado na conversão genuína, mas ao menos no conhecimento humano. Sabem que estão fazendo errado, mas por lucro próprio, proveito próprio, seja ele qual for, continuam disseminando mentiras. E outros por engano. São estes que são discipulados pelos falsos líderes que continuam disseminando algumas inverdades.
Então, no meu ponto de vista, embasado nas Sagradas Escrituras, o que eu vejo é isto. Não tem um fator determinante da banalização da graça, mas é uma série de situações que levam o homem a banalizar. A autojustificativa, ou seja, só o fato de eu crer que existe um Deus eterno, soberano, né, e eu dizer que entrego a minha vida a Ele, isso já seria suficiente para eu ser salvo pela graça, quando não é realidade. Tem alguns critérios a serem seguidos e tem, sim, o emprego da própria força humana na dedicação diária e contínua para buscar essa salvação. O problema da heresia é o jeito que ela é colocada. Geralmente a heresia ela tem um formato. Imagina um tabuleiro de xadrez. Só que eles mudam somente uma peça. O ignorante acerca de falta de conhecimento, ele olha aquilo e para ele é a mesma coisa. Ele não consegue diferenciar. Se nós voltarmos lá para o tempo de Adão, se nós voltarmos lá para o tempo de Noé, a graça ali, segundo a lei, segundo o tempo deles, nasceu como, em que momento? O senhor já começou falando um pouco sobre Adão, o pecado de Adão, mas em que momento ele se mostrava naquela época? Certo, então, como eu havia dito anteriormente, algumas ferramentas espirituais foram disponibilizadas ao homem para ele alcançar a salvação. Essas ferramentas elas vão se mostrando ao longo de cada dispensação, ela se mostra mais evidente, né, todas elas, na transição da dispensação da lei para a dispensação da graça. Critério primeiro, numa condição de pecado, então, algumas situações elas aconteceriam em sequência. Pecou, tem que haver uma punição. Quando nós olhamos para o erro de Adão no Jardim do Éden, nós já evidenciamos ali algo que anda juntamente com a graça, que é a misericórdia. Para ficar de simples compreensão, a misericórdia, ela faz com que Deus não nos dê aquilo que merecemos por punição. Isso é misericórdia. Em contrapartida, a graça, ela possibilita que nós recebamos de Deus aquilo que não merecemos. Então, na misericórdia, não recebemos de Deus aquilo que mereceríamos. Na graça, recebemos de Deus aquilo que não mereceríamos. Então, é uma condição casada, misericórdia e graça. Adão peca. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 3, a conversa que Deus tinha com Adão pela viração do dia, e é óbvio que ali está registrado, né, na palavra de Deus, para nossa compreensão. Deus já sabia de tudo o que havia acontecido, mas para possibilitar ao homem, no caso Adão, confessar o seu erro, ele chama por Adão e este, escondido entre os arbustos junto com Eva, responde dali, porque havia desobedecido uma ordem direta do Altíssimo, do Criador. Quando se apresenta a Deus e ele começa a relatar o que estava acontecendo com ele, o que ele havia vivenciado de experiência ruim, né, uma experiência terrível por desobedecer a Deus, Deus, naquele momento, nós já vemos uma evidência direta da graça presente. Por quê? Por misericórdia, após os atos punitivos, porque, como eu disse, a palavra de Deus, ela deixa claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que faz o nosso Senhor, o Criador? Para não punir Adão, nós temos o primeiro sacrifício bíblico feito pelo próprio Deus. Como nós temos isso? Ora, a Bíblia diz que Adão havia feito umas vestes rudimentares com folhas de figueira para ele e para Eva. E Deus faz o quê? Os veste com peles de animal. Ora, se tem pele de animal, tem um animal morto. Então foi o próprio Deus que sacrificou o animal, o primeiro sacrifício bíblico, que não aniquilava o pecado de Adão, cobria, fazia com que Deus tolerasse. Daí a situação do sacrifício ser instituído no Antigo Testamento. Tempos em tempos, sacrifícios individuais e também coletivos. Mas nos atendo aqui a este sacrifício, a esta implementação da graça, ali naquele momento.
evidencia-se a misericórdia, Deus cobrindo o pecado com o sacrifício feito a partir do animal, veste Adão, veste Eva e os expulsa do jardim. Aí talvez alguém diga, mas que tipo de misericórdia é esta? Os colocando para fora do jardim. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 3. Os expulsou por quê? Para que ele não tomasse também do fruto da árvore da vida e continuasse vivendo em pecado. Então isso é misericórdia. Deus os tirou do jardim, não só por punição, mas por misericórdia. E a graça, onde ela se apresenta? A graça se apresenta exatamente na condição de Deus possibilitar a Adão uma reconciliação com ele. E como é essa reconciliação? Adão começa esporadicamente a oferecer sacrifícios e ensina seus filhos. Ensina a Caim, ensina a Abel. Então a instituição da graça, biblicamente, ainda que de forma implícita, nós já temos no momento, no ato em que Adão comete o erro, confessa o erro, e já vem uma outra situação de um link direto a outro texto bíblico que diz aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então nós temos Adão errando, Adão assumindo e confessando o erro, junto com Eva vêm as condições punitivas, a misericórdia exercida quando eles são expulsos do jardim e a graça que se segue com os sacrifícios que são feitos para cobrir o pecado. Estava apontando para o sacrifício perfeito lá no Calvário, é Jesus Cristo nosso Senhor. Então a graça ali está, já no Jardim do Éden. Glória a Deus. Chegamos a Noé. Agora a graça é evidenciada através de quê? Nós temos em Noé, primeiro, uma condição de restabelecer ordem. Como eu disse que nós somos dispensacionalistas, então nós temos dispensação da inocência, da consciência, governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça, que é atual, que nós estamos, e a última dispensação, que é do milênio, que ela vem já em eventos futuros, já em eventos escatológicos. Em relação a Noé, nós temos primeiro um momento de reorganização. Eu uso o termo que Deus vem fazendo ajustes na humanidade ao longo do tempo. Por isso que o estudo das dispensações é muito interessante, porque eu vou compreender cada momento na história da humanidade em relação a Deus estar atuando. Quando eu compreendo isso, eu vou entender que são ajustes necessários a que o homem chegue e volte ao estado de perfeição. Em Noé, por condição de Gênesis capítulo 6, o gênero humano estar numa condição de um caos pleno em relação à prostituição, à idolatria, a uma recusa plena de continuar obedecendo e servindo a Deus, Deus então determina que Noé ele venha fabricar a arca, e esta arca então ela vai comportar tanto animais quanto a Noé e sua família, para trazer uma nova condição à humanidade. Isso é muito interessante notar, porque veja bem, a condição do pecado impregnado na natureza humana. Se não fosse assim, ora, depois de o dilúvio ter acontecido e toda a raça humana ser dizimada, e um novo processo de novas gerações de seres humanos que foram resguardados por Deus, nós seremos, pela lógica, levados a crer que pronto, o ser humano agora estaria bem, porque todo aquele gênero humano ruim foi exterminado e agora uma nova família é constituída. A partir daí, vem-se então uma nova geração. Pelo contrário, o declínio espiritual do ser humano vai cada vez de mal a pior, porque a natureza, o problema é essa natureza. Inclusive é interessante, tem um momento da neurociência comportamental que ela fala exatamente acerca da resistência de mudança do ser humano, que passa por 3 situações, né? Que é o pensar, a mudança de ideia, depois pelo sentir e pelo agir. E olha que coisa gloriosa, o agente da salvação, que é o Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8,
A palavra de Deus diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem por si mesmo não consegue mudar, mas o Espírito Santo, quando entra na vida dele, metanoia, conversão, muda de situação, muda o pensar, muda o sentir e muda o agir. Então a graça na vida, na família de Noé e nos tempos de Noé, mais uma vez entra as duas situações. Primeiro, misericórdia. Deus não extermina todos os seres humanos, preserva uma família. Misericórdia, para que dê continuidade aos demais. E graça. Quando Deus preserva e sai da arca, tanto Noé quanto a família, algumas instituições são colocadas ali por Deus, que lá à frente vai ser evidenciada na lei, através de Moisés. Mas já ali, Deus institui os sacrifícios, as ofertas, as situações de comunhão, de bom relacionamento com Deus. Então, mais uma vez, misericórdia preservando Noé, família, da morte através do dilúvio, e a graça permitindo que Noé saia da arca e tenha uma vida próspera com a sua família. O senhor citou Moisés. Sim. Quando Moisés foi usado por Deus para resgatar o povo que estava escravo no Egito, foi um meio de graça também? Também, sempre a misericórdia e graça, além de outros aspectos que mais à frente a gente vai citar. Mas a misericórdia e a graça são condições preponderantes na vida do ser humano para que este alcance a salvação. São as ferramentas que possibilitam exatamente aquilo que falamos. Na misericórdia, Deus preserva. Ele não trata como deveríamos tratar. Tanto é que Salmo 103, Davi ele fala acerca disso. Ele diz o quê? Não nos trataste segundo os nossos pecados, né? O Senhor tem misericórdia. E na graça, ele ainda excede, porque ele dá aquilo que nós não merecemos. Por isso, graça é o favor imerecido. Então, em Moisés, nós vemos uma mesma situação, misericórdia. Primeiro, Deus resgatando o seu povo do cativeiro egípcio. Isso por uma punição de consequências de atos equivocados que Deus já havia alertado a Abraão que aconteceria. Mas Deus lembra-se do seu povo e prepara uma condição de tirá-los, o libertador. Em todos esses personagens que nós vamos citando, né, são tipos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que estão aparecendo em todas as dispensações. É Deus revelando à humanidade que Ele está pronto, está disposto, deseja salvar, deseja resgatar, mas depende do ser humano. A palavra decisão final é sempre do ser humano, o livre-arbítrio. Eu costumo dizer que nós somos resultado das nossas escolhas e decisões. O problema é que nós somos seres influenciáveis, né? Alguns mais do que outros. Infelizmente existem líderes, falsos líderes, que influenciam muito as pessoas para o mal. A pessoa pensa estar fazendo correto, agindo correto, e está se distanciando cada vez mais da graça de Deus. Então lá estava a graça de Deus em Moisés, levantando como libertador, tirando o povo do cativeiro através das 10 pragas, que para cada uma delas era derrubada em um ídolo ou em um deus falso egípcio, Deus se glorificando através daquelas situações e tirando o povo do cativeiro. A graça está estabelecida. Quando ele sai dali, sai exatamente como ele disse para Abraão: eu não só vou tirá-los dali, mas eles vão sair com riqueza. Eles vão achar graça, aí a graça já é usada, como eu falei, que ela é multiforme, na situação de carisma. O povo do Egito se sentiu atraído por aquele Deus. Tanto é que nós temos alguns prosélitos ali, alguns egípcios que acompanharam o povo de Israel saindo. A graça estava presente. Deus, na misericórdia, preserva e na graça dá além do que o povo merece. E o que foi além? A situação de riqueza, prosperidade, o mar se abre, eles atravessam, tem uma peregrinação de 40 anos, que conhecemos bem a história, por condições de, mais uma vez, são ajustes, correções. O ser humano, ele nunca está preparado para sair de uma condição de um extremo clausuro e sofrimento. A mente dele foi toda trabalhada naquela situação, não dá para ele ir para o outro polo definitivo e já alcançar a vida eterna. Então, o que acontece conosco? Estamos nessa situação. Fomos salvos,
estamos neste processo diário de aperfeiçoamento até chegar na eternidade. Então, sim, lá estava também a graça de Deus em Moisés. Falando de Adão, Noé, Moisés, Davi. Eu acho que Davi, a graça ali era algo extraordinário. A história de vida de Davi e de Saul, um rei aclamado por Israel, Sim. Um rei segundo o coração de Deus. Por favor, nos fale um pouco dessa. Exatamente. E o que a gente está comentando aqui entra nessas situações de alianças renovadas, né? Deus faz uma lá com Adão, né? Ou começa na aliança edênica, que é a do Jardim do Éden, e ele vai renovando ao longo da história. Quando chega em Davi, mais uma vez, uma condição de renovar aquilo que chamamos, a teologia trata por aliança davídica, né? Esse momento de Deus consolidar o seu povo. Bom, dentro da palavra de Deus nós entendemos o seguinte: sim, haveria um momento que Deus instituiria um rei a Israel. Porém não era naquele momento que Israel queria. Haveria de chegar a essa situação. Aquilo que falamos há pouco, dos ajustes e preparos que Deus faz para o ser humano, para cada momento estar recebendo aquilo que ele está pronto para receber. Nunca a mais e nem a menos. Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós queremos antecipar isto, as consequências elas são drásticas. Nós vemos isto exatamente neste momento. Israel olha para as outras nações, eles veem que as outras nações têm um rei assentado em um trono, e eles desprezam a condição de ter um líder, que eles sempre tiveram um líder humano ali presente, né? No caso, à época, era Samuel, o profeta, e este exercia a condição não só de profeta, mas de juiz, e logo, por consequência, um rei para Israel. Ele ocupava essa função mesmo não sendo rei. Porém, o povo não queria mais Samuel, queria um rei específico ali. E eles exigem isto a Deus através do profeta Samuel. Lendo a história, nós sabemos que Samuel tem até um momento de tristeza profunda, porque ele se sente rejeitado por Israel. Porém, Deus trata com Samuel e diz: não, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Quer dizer, a gravidade é bem maior. Eles, sem saber, indiretamente estavam rejeitando a Deus. Não queremos Deus reinando sobre nós. Não queremos um governo teocrático. Nós queremos um governo monárquico. Queremos um monarca reinando sobre nós. E Deus prepara. Aí que vem a situação, né? De Deus dar ao povo aquilo que o povo quer. E o que o povo queria? Era um rei formoso, belo, atraente. Então Deus dá exatamente aquilo que o povo queria. E olha a condição misericordiosa e graciosa de Deus. O Senhor ainda capacita esse homem. Saul, mesmo não tendo sido escolhido por Deus, não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Deus atendeu o pedido do povo. O que se encaixava no coração do povo? Saul. Tanto que ele foi de pronto aceito pelo povo. Mas ainda assim Deus o capacita, enche da sua graça, da sua glória, e ele começa até bem. Porém, não era um homem escolhido por Deus, pelo povo. E apresenta-se ali, mais uma vez, a gente vai estar ao longo da história, até os dias atuais e ainda mais à frente. O pecado original, a soberba, o orgulho, que foi aquilo que derrubou Lúcifer lá do seu estado de glória com o Senhor. Sempre pecado original. Em Adão, o orgulho, a soberba. Eva viu que o fruto era bom. E vem esse pecado ao longo da história, colocando o homem na ruína. Esse pecado também permeia a situação deste assunto da hipergraça, né? Porque é autossuficiência. E aí eu quero encaixar os textos bíblicos dentro dos meus pensamentos. Não, a graça atende em todo momento, em toda situação, não importa o que eu faço, porque eu quero me convencer disso. Então, em Saul, nós vemos este pecado original, a autossuficiência, o orgulho, a soberba. Queda de Saul, nós sabemos bem a história qual é. Chegamos em Davi. Em Davi, aí sim, aí Deus trata de algo maravilhoso, talvez não compreendido por muitos, né? Quando Deus diz que ele escolheu um homem segundo o seu coração, e ele disse isso para Samuel, não que Davi fosse perfeito,
mas era o que Deus queria usar naquele momento. Deus precisava de um guerreiro. Tanto que as características que aquele serviçal de Saul fala para Saul, que havia visto um homem tocador de harpa, tal, era um jovem, sim, formoso de aspecto, mas sisudo, forte na palavra, guerreiro. E ele prova isso quando testemunha depois, né? Matei o urso, matei o leão e vou matar esse gigante também. Este era Davi, segundo o coração de Deus. Precisava deste homem, de um homem de fibra, de um homem que temia a Deus, de um homem que tinha o coração voltado para Deus, ao ponto de, mesmo quando cometeu equívocos crassos na sua vida, mas ele teve condições de confessar, arrepender-se, e a graça estava presente mais uma vez ali, a misericórdia e a graça. E ela vai atravessando a história da vida do ser humano. Não é uma coisa que o ser humano receba uma vez e pronto, a garantia é permanente e eterna. Não, precisa-se de manutenção. E a manutenção passa pelo arrependimento, pela fé, pela contrição. Isso cabe a cada um de nós, né? Nos deixar ser levados pelo Espírito Santo a fazê-lo. Amém. Vamos lá, passamos pelas Adão, Noé, deixa eu errar não. Moisés, Davi. Moisés e Davi, chegamos em João Batista. Pulamos muitas etapas Sim, para ganhar certo, perfeito. E chegamos em João Batista. João Batista é aquele que prepara o caminho para o Messias. Sim. A graça ali está onde? João Batista, o precursor do nosso Senhor, aquele que Jesus testemunhou, dizendo que não há profeta nascido de mulher maior que João Batista. E aí a expressão é observada com uma clareza muito grande, né? Quando se fala nascido de mulher, nascimento normal. Não há uma comparação, uma equivalência direta com o Senhor Jesus, porque embora tenha nascido de mulher, foi um nascimento sobrenatural. Então Jesus é sempre o maior, mas nascido de mulher, nascimento normal, profeta maior, João Batista. Um privilégio maravilhoso, né? Ele teve o privilégio de ser o precursor, aquele que preparou o caminho para o Senhor. E o que é interessante quando você faz uma análise de personagens bíblicos, né? Exatamente que falamos um pouquinho atrás acerca de Davi, a pessoa certa para fazer a tarefa certa. João Batista não poderia ser um gentleman, tinha que ser quem ele era, quem ele foi, né? Alguém incisivo, que batia direto com o sistema na época, farisaísmo, saduceus, os herodianos, aquele que causava um impacto, porque ele andava isolado no deserto, era a voz que clamava no deserto, vestido semelhante a Elias, o profeta, e assemelhavam muito. Alguns até colocam essa situação, mas é uma situação totalmente fora de contexto, né, de ser ele uma reencarnação de Elias. Não, era uma condição do seu perfil, que não era raro naquela época. Alguns profetas tinham este perfil mais duro, mais incisivo, e ali estava João Batista. A graça nele é anunciada quando ele começa o seu ministério e faz uma preparação no coração das pessoas, dizendo e fazendo um chamamento ao arrependimento. Arrependei-vos, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ira vindoura. A punição sempre vem, não tem jeito. Pecado, consequência é punição. Então, o que fazemos quando abraçamos Jesus pela fé? Estamos escapando por nossa vida da punição. E é isso que as pessoas precisam entender. Não é uma mudança de filosofia de vida. Não é mudar a tradição religiosa. Ah, mas a minha família segue essa tradição. Não, é um sacrifício maior que o nosso Senhor fez, único e verdadeiro, para nos resgatar desta punição vindoura, porque ela virá. Ela já vem na presente vida com as consequências do erro, tanto sofrimento, tanta dor, tudo consequência de erros. Gálatas capítulo 6. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então já nesta vida tem as consequências dos erros cometidos. E um sofrimento eterno na vida vindoura. E João Batista vem preparando o caminho para Jesus, anunciando esta graça. E ele chega exatamente
preparando a condição daquilo que a teologia chama de transição de dispensações. Nenhuma dispensação ela pode iniciar sem a conclusão da anterior. Toda dispensação tem a sua conclusão para início da dispensação seguinte. Quando chega na dispensação da lei, há um impasse aí. Porque para encerrar a dispensação da lei, um homem teria que cumprir toda a lei. Só que a lei ela foi trazida para mostrar que o homem é impossível que ele salve-se a si mesmo. Então, como se resolve esta equação aí? Naquilo que falamos lá no início. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto. Ou seja, em algum momento da eternidade já havia sido determinado isso. E vem este homem perfeito. Mas este homem perfeito, ele precisa ser imaculado. É o cordeiro imaculado. E é isso que João Batista faz. Quando ele está pregando, e ele está no Jordão anunciando que virá um, no qual ele não seria suficiente, capaz, não poderia desatar as sandálias dos seus pés, ele viria. No caso, João batiza com água, mas este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A graça em João está sendo anunciada num momento maravilhoso da história da humanidade. Porque, como diz um dos nossos hinos da harpa cristã, salvo engano 205, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o Senhor. A graça estava presente em todas as dispensações, mas a revelação evidente dela está em Jesus. Então a graça com João Batista e no prenúncio de João Batista está em apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava a graça sendo anunciada através de João Batista. Cristo veio. Agora, olhando para os dias de hoje, e a gente vai tratar da graça, que é Cristo, que é algo extraordinário para nós, mas a conta para aqueles que não seguem a Cristo da forma correta, ela não fecha. Sim. Então, eles chamam de um evangelho inclusivo. Sim. Então, esse evangelho inclusivo, ele abraça e ele, me parece que ele fecha uma equação que a graça conhecida por nós, ensinada por nós, não fecha, que pode vir do jeito que você está, mantenha o seu ritmo de vida, se você é um adúltero, tranquilo, se você é um traficante, tudo bem, no final a graça vai te alcançar, não importa o que você seja, a graça vai te alcançar. Mas Jesus Cristo ensinou o quê? Vamos lá. Iniciamos a nossa conversa, né? Uma conversa abençoada, porque estamos falando do Senhor e da sua palavra, dizendo que a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. Existe uma regra básica na hermenêutica que diz que a Bíblia é a sua própria intérprete. Talvez daí, né? E usando o termo talvez para não ser muito incisivo, saia a condição daqueles que fazem mau uso e má interpretação da palavra. Uma coisa é eu interpretar o texto. Sim, eu preciso fazer a boa interpretação. A análise crítica, a leitura crítica, a leitura analítica, a leitura expositiva. Isso é situação minha. Eu vou ler um texto e vou reler por várias vezes e tendo a consciência que uma doutrina ela não é feita e nem produzida em cima de 1 ou 2 versículos. Uma doutrina ela é produzida ou elaborada pela própria Bíblia, nós apenas temos a revelação do Senhor através de estudos. Mas a própria Bíblia ela elabora as doutrinas cristãs e teológicas dentro de uma cadeia de versículos embasadas no Antigo e no Novo Testamento. Que nós vemos muito em dia hoje em dia, que melhor diga, pessoas pensarem versículos que lhe agradam e exatamente os isolam e formam aquela cadeia de versículos para encaixar no seu entendimento. Exatamente o inverso. Eu tenho que estar encaixado nos parâmetros bíblicos e não os parâmetros bíblicos se encaixarem aquilo que eu penso, que eu acho. Por isso eu costumo sempre falar aos alunos, né?
aquele que estuda a palavra, evite usar a expressão eu acho, eu entendo, eu penso assim. Não, a Bíblia diz assim. Esta tem que ser a fala correta do estudioso da palavra. Pois bem, então estes que trazem esta graça inclusiva, e olha que interessante, as pessoas sequestram as palavras, né? E aí quando você vai usar uma palavra dentro de um contexto, você fica até com certo receio de usar e a pessoa entender errado. Não estaria equivocado em usar o termo inclusivo. O problema é o entendimento que alguns fazem a partir desse termo inclusão. Então logo a gente evita usar, porque eles sequestram com as palavras, tomam posse delas, e aí quando você vai usar, alguém vai entender errado, então você evita usar. Mas vamos tratar dentro do pensamento de algumas pessoas. Tá? Esta graça inclusiva, ou seja, que abraça a todos. Tá? Só que existem condições. Aí vamos citar algumas ferramentas espirituais que eu falei há algum tempo atrás. Né? A salvação, na condição de fala, de pregação e de ensinamento, parece até simples. Mas na realidade, quando você para estudar acerca da soteriologia, que é a doutrina da salvação, e ninguém mais que o apóstolo Paulo tratou isso com minúcias de detalhe, principalmente falando da graça, há uma explosão de aspectos da salvação. Então você tem, além da misericórdia e da graça que estamos tratando aqui, você tem a propiciação, a substituição, o arrependimento, a fé. São vários aspectos, a justificação, a regeneração, a santificação. É um conjunto de ferramentas espirituais que nos possibilita alcançar e fazer a manutenção da salvação. Esse é o detalhe. Logo, se eu entendo equivocadamente a condição de graça inclusiva, né, que é aquela onde a pessoa ela vem no estado que se encontra e não há problema, pode permanecer com os teus pensamentos, com o teu comportamento. Não é uma fala correta. Aí, para dar base a isto que nós temos encontrado hoje, a palavra inclusão também voltada para as Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia inclusiva hoje. Então se pega textos bíblicos e se altera a bel prazer. Isso aqui não me convém, então eu tiro. Isso não me convém, eu tiro. Isso eu tiro. Eu estou tentando incutir na cabeça das pessoas que aquilo que eu prego é verdade, embasado nas Sagradas Escrituras, usando-a de forma vil e cruel. Agora, o que é importante notar é o seguinte: tudo isto tem uma inspiração ruim, e nós sabemos que é do adversário das nossas almas. Aí alguém pode dizer, ora, mas ninguém, com bom senso, vai aceitar deturpar a palavra de Deus e continuar seguindo, lei do engano, porque nós vemos aí milhares aceitando. E o que é pior, a intenção não é mudar esta geração atual. A intenção maior é maléfica, muito mais maléfica que pensamos. Por quê? São as gerações que vão vindo depois. Porque quando eles se encontrarem numa condição de pleno raciocínio, eles já terão sido criados desta maneira. Tem opções de eu servir a Deus. Eu posso servir a Deus dentro de um siso mais criterioso, eu posso servir a Deus dentro de um pensamento mais libertinoso, não tem problema nenhum, porque eles já foram trabalhados desde a tenridade neste pensamento. Então qual é a nossa missão? Preservar a boa pregação da palavra de Deus, que é uma só, é única, ela não muda. E todos esses aspectos da salvação que nós citamos têm que ser apresentados na igreja. Não estamos aqui falando acerca de liturgia denominacional e ministerial, que cada um tem a sua. Agora, eu tenho que tomar cuidado para que a liturgia denominacional que eu aplique, ela não esteja induzindo as pessoas a uma vida de libertinagem. Eu não posso pegar as ferramentas, todas elas que são usadas secularmente, para atrair as pessoas. Não. A atração maior e única deve ser sempre a palavra de Deus. Todos os aparatos tecnológicos, isto que estamos fazendo aqui, tem que ser feito com bom uso,
de uma forma correta, mas jamais abrindo mão da pregação genuína da palavra de Deus. Nós, mesmo com todo esforço, estamos aquém do genuíno evangelho. Imagine então se começarmos a relaxar, baixar a guarda, servir a Deus de qualquer maneira, servir a Deus. A palavra servo, ela corresponde a uma condição de ser escravo e ter um senhor. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz o quê? Que a vida que nós vivemos agora é a vida de Cristo. Se todo cristão ele fizesse essa análise direta, né, e fria em relação a essas palavras, bom, eu sou servo, logo eu sou escravo. Não posso tomar minhas decisões do jeito que eu quero, viver do jeito que eu quero e fazer da forma que eu quero. E se eu estou vivendo uma vida agora que não é a minha, mas ela foi comprada por bom preço, preço de sangue do Calvário, então eu tenho que vivê-la da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível se não? Vivendo o que as Sagradas Escrituras me ensinam. Eu tenho que santificar corpo, alma e espírito, segundo Paulo escreveu aos Tessalonicenses capítulo 5, salvo engano, versículo 23. Eu tenho que manter esta condição. E esta condição de santificação passa por abstenção de muita coisa. Há uma pregação maravilhosa do Dr. Reverendo Billy Graham, já em saudosa memória, que ele prega fazendo afirmativas em relação a dizer não. Tudo aquilo que o mundo me oferece, eu diga não, porque ele está embasado em João, que diz que se eu me torno amigo do mundo, eu me torno logo inimigo de Deus. Então, se o mundo me oferece situações, eu digo não. Cada vez que eu digo não, eu estou sendo santificado. Santo, a palavra santo, literalmente significa separado. Ora, separado do pecado, certo? Eu não posso separar-me de algo sem me aproximar-me de outro algo. Isso é claro, né? Eu tenho meu celular aqui, minha Bíblia aqui, e agora eu quero separar o meu celular da Bíblia. Se eu estou separando ele da Bíblia, ele está chegando aqui, ó, perto do microfone. Separou-se desse e aproximou-se desse. Separação. Se eu me separo do pecado, eu me aproximo de Deus. Se eu me separo de Deus, eu me aproximo do pecado. Não existe meio termo. A carta que o Senhor escreveu, vocês falaram sobre isso, né? Mais à frente, mas apenas uma citação, a igreja de Laodiceia, a igreja que evidencia exatamente esta condição pré-arrebatamento, que é a igreja indiferente, a igreja que associa as coisas mundanas com uma facilidade muito grande. Note que eu uso o termo igreja no aspecto não do corpo místico de Cristo, mas de igreja local, nas suas funções, liturgias. Existem muitas assim. E Deus nos guarde de entrar nesta condição, porque aqueles que entram nesta condição estão no meio termo, no meio do caminho, é morno, é inaceitável. O Senhor chega a dizer que é melhor ser frio, pelo menos reconhece a possibilidade de melhora. Agora, aquele que é morno, mais ou menos, então ele fica levando aquela situação em banho-maria, é a inclusão. E aí vai se espalhando essa situação, não precisa mais ir aos templos, você pode ficar em casa, e vai se espalhando isso, e as coisas vão ficando da forma que estão no meu cotidiano. Como é bom para a carne, natureza humana, servir a Deus assim. Não há cobranças bíblicas, não há cobranças eclesiásticas, não há cobrança da população, essa que não há mesmo, né? Porque é bem aceitável, né? Hoje é chique dizer que é evangélico. Verdade. Na verdade, o senhor estava falando aí sobre algumas ferramentas. Sim. Regeneração, santificação, arrependimento. E, na verdade, ouvindo o senhor falar desde o início, o que parece mesmo é que as pessoas, pelo fato de pular, vamos dizer assim, um termo bem... Sim. Pular etapas, sim, né? Eles se convertem hoje e, na verdade, eles não querem passar por esse processo. Verdade. Que é o arrependimento. Isso. Né? E depois ele passar pela regeneração, santificação e todo esse processo, aí ele vai compreender a importância da graça. Exatamente. Ele vai entender a condição que ele vivia e a riqueza da graça. Sim.
E o senhor também falou a respeito de versículos que são soltos aleatoriamente para poder fazer o bel prazer, adequar a sua realidade. E existe um campeão desses versículos, pastor. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, que é aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. Salve engano, é Romanos 5:20, né, se eu não me engano. Essa condição é que dá base para essa heresia da hipergraça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só que é aquilo que falamos. O texto, ele fala por si só. Eu não posso fazer uma doutrina em versículo isolado. A Bíblia não tem fios soltos nela, o que é glorioso, né? 1.600 anos para a formação desse livro sagrado, nos 66, dos 39 no Antigo, 27 no Novo, 40 escritores, de variados segmentos da sociedade, desde boiadeiro a rei, médico, pescador. Em 1.600 anos para a formação desse livro, ele se completa por si só. Todo ele, do primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 ao derradeiro de Apocalipse 22. Não tem fios soltos na Bíblia, só que acontece aquilo que comentamos. Pregadores, nas pregações, deixam fios soltos, ou seja, este me interessa e esse também. Notem que passa tudo pela questão do ensinamento e da liderança. É sempre o líder, é sempre o doutrinador, o pregador, o ensinador, principalmente nas áreas que as pessoas são mais carentes e vulneráveis. Se apresenta aquele como se fosse o salvador da pátria, e normalmente são hábeis na oratória. Eles falam bem, eles induzem o povo. A condição, eu falo isso com conhecimento de causa, porque por misericórdia e bondade de Deus lecionando, por muitos anos lecionei a homilética, né? Que é a arte de pregar. Então é a condição de você ter ferramentas nessa matéria para que a pessoa ela seja levada a um entendimento melhor daquilo que você está falando. Não há problema nenhum em relação a isso. O problema há quando você usa esta arte, ou mesmo quando a pessoa já nasce com esse dom da oratória, para induzi-los ao erro. Então esta situação desses fios soltos, que acaba as pessoas pulando essas etapas e não tendo compreensão nenhuma do Evangelho, passa por esses pregadores e essas lideranças que chamam a atenção do povo. A fala é convincente. E a convicção para aquele que está vulnerável basta, porque a pessoa fala com tanta convicção que o vulnerável e o leigo no assunto teológico, ele pensa consigo mesmo, é impossível que ele esteja falando errado. E que agrava mais ainda, é quando este que fala com convicção, ele usa o nome de Deus. Olha, por Deus eu estou falando isto, e Deus me revelou aquilo, não duvide, porque eu sou profeta de Deus. Então, essas palavras vão levando as pessoas a se convencerem que aquilo é verdade. E elas não questionam, não vão fazer como os crentes bereanos. Foi o apóstolo Paulo que falou, glória a Deus, culto, letrado, poliglota, membro à época, antes da conversão do Sinédrio, um apóstolo do Senhor. Mas eu vou consultar nas Escrituras se o que ele falou está certo. Pode ser que ele tenha se equivocado. Sabemos que não, né? Mas a atitude maravilhosa dos crentes bereanos. Ouvi e vou confirmar nas Escrituras. É o que falta hoje para o nosso povo. Então, esses fios soltos aí, de fato, leva a pessoa àquilo que comentamos. Faltou os ajustes no caminho. Deus ensina isso nas dispensações. O ser humano precisa ser preparado. Ora, poderia sair da condição de pecado lá do Éden já para a vida eterna. Não, o Senhor traça todo um caminho, um processo para preparar a entrar na Canaã celestial. Exatamente o que não acontece em muitas igrejas. Parte-se da miséria espiritual para que a pessoa seja induzida a crer que vai para o ápice espiritual. E qual é o dano disso? Entre um polo e outro, você tem aqueles que se frustram no caminho, fecham o coração para esta palavra verdadeira que estamos pregando aqui. Você se aproxima dessa pessoa, ela teve experiência tão ruim com algum líder,
algum falso mestre, ou pregador, doutrinador, que ela não se permite mais ouvir mais nada. Não quero e tal. Ela rechaça tudo isso. Ou aqueles ainda que permanecem lá, mas confusos. Você vai conversar, a pessoa não sabe absolutamente nada daquilo que ela pensa saber tudo. Ela mal consegue compreender acerca desses atributos divinos, que é exatamente isso que estamos falando aqui. A graça é um dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, quando Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, ali está soprando centelhas dele. Ele preserva para si os atributos incomunicáveis, né? Que é a seidade, que é a autoexistência de Deus, a onipotência, onipresença, a onisciência, a condição de imutabilidade. Alguns atributos são imutáveis, só Deus tem. Mas outros ele compartilhou com o ser humano, que são os atributos compartilhados, os atributos que ele dividiu, os atributos comunicáveis, dentre eles a graça. Pois bem, estes que foram levados a crer que estavam saindo da miséria espiritual, financeira, psicológica, sentimental ao ápice, e eles não conseguem alcançar esse ápice, não vão conseguir, porque o ápice espiritual do cristão é a vida eterna com Cristo Jesus, o Senhor. Estes aí, eles têm frustrações, eles têm uma condição de entrar em um quadro depressivo, começam a vislumbrar coisas que não existem, porque a mente do ser humano fabrica coisas, nós vemos aquilo que queremos ver. Alguns dizem que veem algumas coisas quando não estão vendo, mas pela condição de serem levados, olha, se você de fato está na presença de Deus, está cheio do Espírito Santo, então você vai ver anjo, você vai ver aquilo outro. Gente, é um leque de heresia que se abre, e nós sabemos, sim, o mundo espiritual existe, existem anjos ministradores, existem os 9 dons espirituais, nós cremos em tudo isso, só que de forma sã, sadia, embasado na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, mais adiante um pouquinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a ordem do culto, tudo feito com organização, o povo glorifica, adora, exalta, e está na presença do Senhor e se delicia de uma forma extraordinária. Existem cultos com uma profusão maior do Espírito Santo, existem outros cultos que o povo está mais concentrado, ouvindo a palavra de admoestação, de exortação. É tudo isso que a Bíblia ensina. Mas esses fios soltos, não pela Bíblia, mas que alguns pregadores trazem na mensagem, levam o povo ao não crescimento espiritual. Passam um bom tempo dentro dos templos, alguns se esforçam tanto e não conseguem sequer se libertarem de algumas situações, porque não é pelo esforço humano, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que restaura. E são essas as ferramentas: justificação, regeneração, santificação. Tudo isso tinha que ser trazido ao nosso povo constantemente. E às vezes não o é, infelizmente. E a graça também, ela tem uma... Eu me lembrei agora do versículo que fala: pela graça sois salvos. Sim. E eu estava aqui ouvindo o senhor falar e pensando nas pessoas que talvez são novos convertidos, ou talvez nem conheçam ainda, não são conhecedores da palavra. E às vezes tem essa indagação: poxa vida, será que eu estou banalizando a graça e não sei? É verdade. Será que então eu estava andando errado? Qual a conduta? O que você tem a dizer a essa pessoa que está hoje, que ela está começando a caminhar na fé hoje? Sim. Porque eu acho que um novo convertido, ele tem muito medo de perder a salvação. Exatamente. Ele tem muito medo de estar caminhando errado, né? E então qual é a maneira certa? De que maneira nós devemos receber esse presente que é a graça e se manter fiel a Deus nesse caminho? Perfeito. Tem um versículo, Romanos capítulo 10, versículo 10, que ali trata dos termos da salvação, né? Com o coração você crê e com a boca você confessa. Veja que a aplicação ela é simples, embora toda a condição arquitetada por Deus é complexa, mas a aplicação é simples. Eu preciso crer. Crer em quê? Sacrifício do Calvário. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado,
que foi morto antes da fundação do mundo, para a salvação da minha vida, para a remissão do meu pecado. Eu preciso piamente acreditar nisso. É o primeiro momento. Segundo momento, a confissão. Uma vez que eu crio aqui, eu confesso com a boca que de fato eu acredito nessa morte do Calvário e na ressurreição ao terceiro dia e que ele voltará para me arrebatar. Só que aí está o detalhe. Tudo isso tem que acontecer conforme João 16:8. O Espírito Santo, ele é o agente da salvação. Não é uma coisa que vai partir de mim. Talvez a dúvida de alguns novos convertidos, alguns que estão dando os primeiros passos agora, seja essa, né? Ele quer se autoconvencer da salvação e ele vê tantas pregações diferentes, tantas doutrinas para tanto lado e tal, e ele se sente confuso, mas não deve fazê-lo. Ele deve se manter nesses dois termos da salvação: acreditou no sacrifício do Calvário, confessou com a boca, perfeito. Agora ele precisa seguir os preceitos bíblicos. Então aí é onde vai o questionamento dos crentes de Bereia. Aquele que está me pregando a palavra, eu vou procurar entender, e hoje nós temos uma gama, né, de caminhos para fazer consultas e ver se de fato a palavra está sendo pregada ou pregada na íntegra, sem subterfúgios, sem, olha, tem isso aqui, mas não tem mais. A Bíblia é dessa maneira, a palavra se apresenta assim. Então ele ouve a pregação, se ele já estiver congregando em algum lugar, ele vai ouvir os ensinamentos e vai se pautando nas Sagradas Escrituras. Não, mas mesmo assim, eu lendo, eu não consigo. Alice ao lado de alguém que é mais experiente na fé. Não importa até se seja de uma outra denominação, porque esse é o contexto que não pode haver. Esse é o paradigma que tem que ser quebrado. A Igreja de Jesus Cristo é uma só. Jesus Cristo salvou um povo lavado, remido no seu sangue, e que tem o seu nome escrito no livro da vida. As denominações e ministérios é uma condição inerente do ser humano. Na situação litúrgica, algumas denominações têm um viés de uma maneira, mas em nada desabona a palavra. Outros ministérios e denominações têm outro viés de liturgia de culto, mas estão dentro da palavra. Existem divergências teológicas, sim, entre pentecostais, não pentecostais, aqueles que compreendem e seguem a palavra de Deus, que se assemelham mais àqueles que são seguidores de Armínio e outros seguidores de Calvino, embora nós somos seguidores de Jesus Cristo. E é até interessante falar sobre isso, que quando você estuda as duas doutrinas a fundo, no final elas se juntam, elas se casam, né? Os seguidores aí ao longo do tempo que partiram para essa situação de conflito, mas elas têm um fundamento sólido que é na palavra de Deus. Então essas divergências teológicas elas vão acontecer, mas em nada elas desabonam a conduta cristã e interferem na salvação. Então deixe as denominações de lado. O novo convertido precisa ter certeza que ele está caminhando certo. Alice ou fique ao lado daqueles que são mais experientes na fé e vão estudar a palavra. Se ele notar que aquele que prega, o seu líder, onde ele está congregando, está pautado nas Sagradas Escrituras e algumas pessoas que o cercam também estão levando ele a compreender a manutenção da salvação, passa pelo jejum, pela consagração, pela meditação da palavra, glória a Deus, estou no caminho. Agora se ele começa a ouvir, não, imagina, o jejum foi para outra época, não, que é isso, para que orar todo dia? O Senhor conhece teu coração, aí se distancia. Não são pessoas interessadas em te levar efetivamente para a salvação eterna, mas são líderes levianos que querem te manter numa condição de neutralidade em relação a um avanço espiritual. Você olha para a sua vida, mas que nada mudou. E quando eu falo assim, não é no aspecto financeiro, isso é secundário, mas na evolução mesmo como pessoa, como ser humano. Porque a proposta do Evangelho é esta, é melhorar o ser humano. Uma melhora constante e contínua. Provérbios 4,18. A vereda, o caminho, a vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é essa palavra de conselho que eu dou. O novo convertido que está confuso, tal, ouça as pregações que estão
sendo trazidas a você onde você está congregando. Medite na palavra, busque conhecimento, esteja ao lado de pessoas mais maduras na fé. Se você for percebendo, o Espírito Santo ele trata. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, o nosso conselheiro. Você vai entender que sim, as orientações trazidas do altar, elas estão todas embasadas na palavra. Permaneça e continue avançando na carreira espiritual. Notou que os ensinamentos, não, imagina, você não precisa fazer isso não. Alguns pregam, isso é radicalismo. Isso é para outra época, não é para o nosso tempo. Isso ficou em outro momento. Agora não. O Senhor, Ele quer apenas o seu coração. Ora, o coração, a bem da verdade, no que diz respeito às Sagradas Escrituras, é a situação de sentimentos e intenções do ser humano. É a sua natureza. Logo, não tem nem sentido essa expressão. Deus só quer o teu coração. Bom, se eu uso essa expressão embasada nas Sagradas Escrituras, eu digo, Deus quer o teu coração, Ele quer tudo. Porque o coração é a alma, o espírito, é o centro das intenções da vida do ser humano. Agora, se Deus só quer o teu coração, nem sei o que eu estou dizendo, aí não tem sentido algum. Vamos agora ficar com os nossos apoiadores, já a gente volta. Chegou o momento de apresentarmos os nossos apoiadores e um deles é o Auto Design. O William tem sido um canal de bênção para o podcast ADPG e nós contamos também com seu apoio. Como é que você pode apoiar este canal? Quando você apoia algum dos nossos patrocinadores, você está apoiando o canal. Então ligue lá, faça o seu orçamento, precisa envelopar sua casa, seu quarto, sua sala. Esse é o seu momento, meu querido. E nós temos promoção. Para você que quer fazer algum destes serviços, procure o William. O telefone e o contato nós vamos estar aqui na descrição, aqui embaixo no vídeo. Também nós temos ali na tela. E com esse telefone, liga para ele e fala que você é um apoiador do canal. E quando você for fazer, você terá um desconto de 10% se for fazer o serviço à vista. Este é o momento de você nos abençoar este projeto, abençoar o propósito que nós temos de levar a palavra para outras pessoas, outras nações, e para isso nós precisamos de apoiadores que têm sido bênção para nós. Vem conosco, nos ajude nesse grande projeto. Estamos também com uma parceria com o Creative Memories, da Mariana. Ela tem sido também um canal de bênção para nós, solução para canecas, solução para festa. Eu vou fazer uma festa, eu não sei que brinde eu vou dar na festa, casamento, aniversário de 15 anos, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Com certeza ela tem uma solução com um bom presente, com um bom brinde, tanto se você for empresário para os seus funcionários, para você presentear os seus familiares. Vai dar presente de aniversário para alguém? Ligue para ela que ela tem soluções com certeza para te ajudar. Também temos como apoiador o Empório Importes, troca de tela, troca de bateria, conector de carga, desbloqueio, qualquer necessidade que você tenha de manutenção no teu celular, quebrou a tela, precisa trocar a capinha, ele tem solução para todos os problemas de celulares. O que você precisar é só contar com a Empório. E você ligando para o Eric, dependendo do local onde você esteja e do serviço prestado, ele também vai buscar e depois vai entregar o serviço na sua casa. Ligue porque ele é um apoiador, tem sido um canal de bênção para este canal e com certeza você ligando para o Eric, fazendo o seu serviço, você estará abençoando esse canal. Deus te abençoe, nos ajude nesse propósito, abençoe a Empório, abençoando a Empório, você estará abençoando também, com certeza, este canal. Deus abençoe.
Queridos irmãos, essa é a nossa segunda parte. Vamos tratar agora do tema graça no contexto de Paulo, que ensina bem acerca disso, e vamos trazer para os nossos dias, que é o tema principal, a graça e a hipergraça. Pastor Mário. O apóstolo Paulo, ele é considerado aquele que tem uma grande habilidade, né? É um exímio demonstrador de todos os aspectos da salvação. Das 3 epístolas que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo a escrever, a Epístola aos Romanos é aquela que traz uma síntese maior destes aspectos da salvação, cuja graça se evidencia ali. Quando nós voltamos a citar aquele que para mim é o versículo-chave em definir a graça, que é Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, especificando que a fé salvífica, a fé salvadora, que é o caminho que possibilita a graça nos alcançar. O apóstolo Paulo trata que a graça ela tem origem em Deus. Como citamos já, é um dos aspectos, ou melhor, um dos atributos comunicáveis de Deus. Nós, seres humanos, sim, nós temos graça também, porque graça ela parte de um princípio de benevolência, de favorecer alguém. Só que a graça para nós seres humanos, ela é limitada e está de alguma forma contaminada pela nossa natureza pecaminosa. Via de regra, o ser humano ele vai favorecer alguém diante de algum favorecimento prévio que ele já tenha tido. Então seria na realidade como um retorno do favor. O irmão Tiago me faz o favor e na minha condição de bom senso e de agir com clareza, né, de comportamento e atitude, eu estou preso, por assim dizer, a lhe favorecer quando ele precisar. Então, via de regra, o ser humano tem esta situação de troca de favores. Quando nós analisamos esta graça que se origina em Deus, a situação é outra. Porque nós nada fizemos para merecer este favor de Deus. Ele quis, ele desejou e ele trabalhou para nos oferecer este favor. Que favor é esse? Que o apóstolo Paulo trata bem para a atual dispensação. Por isso que essa dispensação, ela é denominada dessa maneira, dispensação da graça. Porque em Jesus, tudo esteve concluso em relação a encerrar a dispensação da lei, o homem perfeito, o segundo Adão, conforme diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 46, ele é o segundo Adão, e lá diz o quê? O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Então, Paulo trata esta condição da graça, toda ela voltada neste favor imerecido que se origina em Deus. O ser humano que ele criou perfeito, desobedeceu. No caso, Adão pecou. Toda esta condição de porta aberta para o pecado atingiu todo o gênero humano. Então, o ser humano já nasce com esta mácula do pecado. Isso precisa ser quebrado, precisa ser rompido. É onde entra a graça, o favor imerecido de Deus. Revelado onde? Na pessoa bendita Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, principalmente na carta que ele escreve aos Romanos, ele fala que esta graça, ela é pontual e sim, ela pode ser resistida. Alguns não creem assim, alguns não entendem assim, entendem o seguinte, que a graça de Deus é irresistível. Ou seja, aquele que Deus quiser alcançar pela graça, essa pessoa não poderá resistir. Eu não comungo de tal pensamento, embasado nas Sagradas Escrituras, pela questão do livre-arbítrio. Porque se eu entender que a graça, quando direcionada a mim, ela é irresistível, logo estou determinando o seguinte, que eu não tenho escolha de dizer não. E não é assim que a Bíblia me ensina.
A Bíblia ensina que o ser humano ganhou de Deus dentre tantos presentes, o presente do livre-arbítrio, da livre escolha. Então, quando o Senhor ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para a todo aquele que nele crê, não está dizendo para todo o ser humano, vai alcançar a todos de igual forma, para todo aquele que crê. Aí eu volto para a tratativa de Paulo em Romanos 10:10. Creio com o coração e confesso com a boca. Isto é minha condição de livre-arbítrio. Eu estou possibilitando que a graça de Deus me alcance. Então, nos dias atuais, tal como nas dispensações anteriores, a graça é imprescindível para a salvação. O diferencial da dispensação da graça é porque entra no aspecto que diz o apóstolo Paulo. Se o pecado abundou toda a raça humana ao longo da história, se os seres humanos caíram num declínio espiritual terrível e irreversível para ele, a graça de Deus, ela superabunda tudo isso aí. Só que com detalhe, cada ser humano, individualmente, tem que dar vazão a esta graça. Se não der, ela não o alcança e não o transforma. É o indivíduo que tem que desejar esta graça. Isto evidencia-se muito na atual dispensação, que terá um fim. A atual dispensação iniciou-se com morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, e ela se encerrará por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, enquanto estamos nessa atual dispensação, temos uma liberdade que nunca em outras dispensações se deu ao ser humano. Porque Jesus Cristo veio, cumpriu o ministério terreno, glorioso, encerrou a dispensação da lei, deu-se a ser morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo por nós. Isaías 53. Ao Senhor, Deus, o Pai, agradou moê-lo. Por quê? Falamos lá no início da conversa. Todo pecado gera uma consequência passível de punição. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus derramou seu sangue puro, inocente, para resgatar-nos do pecado. Aí está a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma observação, uma pergunta também, dentro disso que o senhor estava falando, das dispensações e quando se encerra a dispensação da graça. Quando a igreja é arrebatada, acaba essa dispensação. Uma curiosidade, como que as pessoas, então, nesse período, haverá salvação? Sim, a Bíblia ela afirma que haverá salvação no período da tribulação. Creio que quando vocês abordarem especificamente o tema escatologia, isso será abordado, né, por aquele que estará falando acerca do assunto, mas a gente já pode deixar claro e evidenciado a seguinte situação. Há uma compreensão por parte de alguns que entendem o seguinte: quando encerra-se a dispensação da graça, o Espírito Santo ele leva a noiva, a igreja, a Cristo, e já não tem mais qualquer situação de atuação aqui na terra. Eu já penso de uma maneira um tanto quanto diferente em relação a isto embasado nas Sagradas Escrituras, não é um pensamento próprio, mas embasado na Palavra de Deus. E como eu posso falar diferente deste primeiro entendimento que eu citei? Bom, se a graça salva em todas as dispensações, tem que haver um agente da salvação. O homem por si só, ele não pode se salvar. Logo, em todas as dispensações, sim, o Espírito Santo esteve lá presente. O Salmo de número 51, quando é um momento de grande tristeza a Davi, porque pecou gravemente contra o Senhor, ele, no versículo 10, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele pede para que Deus crie nele um coração puro e implora que Deus não retire dele o seu Santo Espírito. Então nós vemos o Espírito Santo de Deus atuando na vida daqueles que o temiam em todas as outras dispensações. A diferença na dispensação da graça é que quando Jesus ele é assunto ao céu, depois de 40 dias de ressurreto e dando instruções aos discípulos,
mas 10 dias, eles buscando a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, este derramamento do poder e a descida do Espírito Santo ali trouxe uma profusão de poder e glória que nenhuma outra dispensação teve. Em cada dispensação que se apresenta, uma das 3 pessoas da Trindade se evidenciou mais. Nesta atual dispensação, a pessoa da Trindade que mais se evidencia é o próprio Espírito Santo, que está ornamentando, cuidando da igreja. E nesta condição de cuidado, eu entendo, embasado na palavra de Deus, da seguinte maneira: sim, o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo conduz a noiva ao Pai, só que numa atuação, ainda que esporádica, permanece a vida daqueles que aqui estarão. Caso contrário, eu estaria afirmando o seguinte: se o Espírito Santo não atua mais, então o ser humano pode salvar-se por si próprio, por si só. Não precisa do Espírito Santo. Alguns até que chegam a como lhe dizer que a palavra de Deus ela perde eficácia. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Elas não perdem a eficácia. Sim, então pessoas na tribulação serão salvas, se esconderão. A palavra fala a respeito de tudo isso. Estarão em lugares ermos, escondidos e buscando preservar a sua vida. E não é possível que haja salvação sem que o Espírito Santo esteja atuando e agindo de alguma maneira. O exemplo simples que eu uso é o seguinte: se o presidente da República da nossa nação ele viaja a outro lugar, ele não está fisicamente aqui, mas a influência dele permanece, ainda que fique alguém interinamente aqui, mas ele permanece como presidente da nação. Então, as determinações, orientações que ele der onde ele estiver, prevalecem aqui. Logo, o Espírito Santo, se ele conduz, e assim será, conduzirá a igreja ao Senhor Jesus, de uma forma esporádica, de uma forma semelhante às outras dispensações, ele estará ainda de alguma maneira convencendo as pessoas, e mesmo até porque aqueles que infelizmente não estiverem preparados para o arrebatamento, eles terão já tido conhecimento da palavra, então eles terão sentido claro do que aconteceu, do que ocorreu, e o Espírito Santo atuará na vida deles, não como agora, mas atuará. Eu fiz essa pergunta porque é muito comum você falar sobre graça com algumas pessoas. Sim. E eles falarem a respeito assim: poxa vida, então, mas o que vai acontecer depois que Jesus arrebatar a igreja? Haverá uma chance ainda? Uhum. E normalmente nós falamos que há. Uhum. Então eles se acomodam, falam, então tá bom. Então ainda haverá uma segunda chance. E aí, querendo ou não, esse sentimento já é essa banalização. Sim. Porque é viver uma maneira, a sua vida da forma como você quer, de como você tem vontade, né? Não dando o valor devido, como disse o apóstolo Paulo, ao sacrifício de Jesus na cruz. Né? E ele começa a viver a sua vida como ele tem vontade, da maneira que ele quer, porque ele acredita que ainda assim haverá uma próxima chance. Sim. E o que a gente começa a pensar, fala assim: poxa vida, se hoje nós temos a graça disponível, Glória a Deus, e ele está escolhendo não usufruir dessa graça, como ele pode ter tanta certeza que nesse período tão crítico que vai ser o período da tribulação, ele vai conseguir de fato ser salvo? Exatamente. E tem um outro agravante, né? Não sabemos se estaremos vivos daqui a alguns segundos. Exatamente. Então, como que eu ainda vou esperar que haja um arrebatamento para ser salvo? E outra coisa que eu costumo colocar até para os irmãos da congregação, né? Porque tem algumas pessoas que infelizmente pensam assim: mas imagine o seguinte, você está despreparado para o arrebatamento e está fazendo uma viagem aí dentro de algum avião, e o piloto ele é cristão, e o piloto ele é arrebatado. Você não vai entrar na tribulação. Com certeza não terá essa segunda chance. Então não tem como nem vislumbrar, nem pensar nisso, né? Esta condição de salvação na tribulação é mais um ato da grande misericórdia de Deus. Não é uma opção, não deve ser uma opção. É um ato da misericórdia de Deus. Os rabiscos da terra, né? São aqueles que vão ficar aí na colheita da vindima, e o Senhor ainda vai salvar, e salvará muitos.
porque Apocalipse fala acerca disso, né? Quando o anjo pergunta para João, quem são esses aí de vestes brancas? São aqueles que vêm da grande tribulação. Então sim, haverá salvação, mas que ninguém leve isso por opção, porque não temos o controle da nossa vida. Não sabemos se será possível sequer entrar na tribulação. Outro exemplo, para chocar mesmo, que às vezes eu uso, né, com os irmãos lá, eu digo para eles, irmãos, olha, espero que não seja de casa de ninguém aqui, mas imagine que você esteja repousando lá com a sua esposa, ela seja muito crente, muito fiel, e você nem tanto assim. O arrebatamento se dá naquele momento. Talvez só o fato de você ver a sua esposa sumindo diante dos seus olhos já na ataque cardíaco, não há tribulação para você, né? Então não há uma opção para aqueles que querem ser salvos, é abraçar a Jesus Cristo agora, em vida, e buscar estar preparado para o arrebatamento ou também para o encontro com a morte. Sabemos que se é uma coisa certa na vida do ser humano, depois do seu nascimento, é a condição dele estar caminhando para a morte. Seja uma condição ou outra, que estejamos preparados, né? Deixamos a tribulação apenas para o estudo bíblico e teológico. Pastor Mário, este momento é um momento em que nós acreditamos que essa palavra vai alcançar a muitos que estão no hospital, a muitos que estão dentro de casa, doentes, em tantos outros lugares, oprimidos, aflitos e enfermos. E nós gostaríamos que o Senhor deixasse uma palavra para estes irmãos ou para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem da graça, mas que têm esse momento para desfrutar da graça. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos, entendemos que o desejo do Senhor é trazer o homem de volta à comunhão com Ele. É isto que Ele se revela através das Sagradas Escrituras. E nós buscamos então ter esta condição de minimamente compreender o que esta palavra nos traz. O apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos como por um espelho. E aí talvez alguém já faça a compreensão, não, mas no espelho eu vejo bem, enxergo bem. Mas eu tenho que contextualizar para o tempo do apóstolo Paulo. O espelho era um bronze rebatido ali com o martelo todo trabalhado. Então a imagem era ofuscada pelo aquele reflexo, não se via muito bem. E é neste contexto que ele faz a aplicação da palavra. Tudo que nós procuramos hoje entender, conhecer, saber, é como visto desta forma, meio fosca, meio embaçada. Por quê? O sagrado livro aqui está. O Senhor está se revelando a nós, mas a nossa mente é limitada, a nossa compreensão é pequena, e nos esforçamos ao máximo para extrair o mínimo de entendimento. Mas neste mínimo que nós conhecemos, é possível vislumbrar um horizonte mais amplo, melhor e maior. E eu digo isso no aspecto espiritual. Então, para aquele que está enfermo, seja fisicamente, espiritualmente, Jesus é a esperança. Não há outro caminho. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem? Jesus. Não denominações, não ministérios, não pregadores de renome, pregadores que são vocacionados e usados por Deus, são instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. Mas o foco, o centro das atenções é Jesus. Não importa a situação que o enfermo esteja, não importa o clausuro que ele se encontre, até mesmo depressivo, espiritual, achando que não tem mais razão nenhuma para fazer o mínimo de esforço para viver. Não importa, nada disso importa. Quando ele decidir-se em abraçar a fé em Cristo Jesus, o Rei da Glória, esta vida muda, ela é transformada, renovada, restaurada. Deixemos todas as filosofias humanas de lado e nos foquemos na revelação das Sagradas Escrituras. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva, Ele cura, batiza com o Espírito Santo e nos prepara. E nós vamos chegar no céu. No nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.
Palavra maravilhosa. Glória a pastor Mário. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós gostaríamos então de aproveitar esse momento e pedir para que o Senhor faça uma oração para aqueles que estão nos assistindo ou ouvindo esse momento, essa palavra. Talvez esteja uma pessoa numa situação difícil e aí essa oração eu tenho certeza que vai alcançar essas vidas. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Bendito Pai, Jesus. aqui seja glória, louvor e adoração para sempre, Senhor. É sempre bom falar da Tua palavra, nosso coração se alegra quando nos reunimos, Senhor, para falar de Ti. Pessoas, ó Deus, que estão ouvindo neste momento, aqueles que ainda ouvirão, Deus da glória, esta mensagem, que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Atenção, desejo do nosso coração é trazer uma palavra que venha trazer conforto, consolo e edificar as vidas, ó Deus, que tem desejo de saber um pouco mais do Santo Evangelho. Pai Santo, talvez neste momento existam enfermos, Senhor, tanto fisicamente quanto na alma, e nós sabemos que o Senhor levou sobre si no madeiro todas as nossas enfermidades. Que a bênção, Senhor, da cura divina alcance a vida do enfermo físico, Senhor, aquele que passa por dores, ó Deus, processo de sofrimento, que está no leito de hospital, em casa, enfim, Senhor, e roga, clama, suplica pela tua ajuda, alcança por tua misericórdia. Também aqueles que estão enfermos na alma, estão tristes, em estado depressivo, com angústia, passaram por situações adversas, Senhor, que esta palavra toque-lhes o coração. E aqueles, ó Deus, que através desta mensagem tenham, Senhor, o desejo de entregar-se sem reservas a Ti, alcance-os neste momento, salvando-os, libertando-os, Senhor, que a Tua misericórdia e a Tua graça os alcance para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe o pastor Mário, Jesus abençoe a ti, a sua casa, que você continue nos seguindo nas nossas redes sociais, no Instagram, @podcastadpg, no YouTube também, Podcast ADPG, siga os nossos patrocinadores. E muito obrigado, pastor Mário. Amém. Deus abençoe. Outros Prazer temas falar. virão, nós estaremos juntos. Louvado seja Com Deus. certeza a caneca vai vir, Oh, glória fica a Deus. tranquilo. Maravilha. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus E até o abençoe. próximo tema.